Já está provado, né? Já está Então, provado. mas o que é a síndrome Z até então, no sentido de que ela vai ser a responsável? Porque quando a gente fala em síndrome, a gente entende que aquele gene, aquele cromossoma sofreu mutação e essa mutação altera o quê? Altera Isso, aquele neurotransmissor ou aquele hormônio isso, que, em contrapartida, isso. altera os outros neurotransmissores e hormônios. Isso aí. Então, É a a síndrome cirurgia. Z altera qual? Qual específico neurotransmissor? Ou Dopamina é a principal. qual? A dopamina. Toda síndrome Z, ela tem toda a fisiopatologia montada em cima da dopamina. Ok. Aí a gente está assumindo. Aí a gente vai usar o exemplo do estudo dos ratinhos, que tiraram Sim, toda a dopamina e eles não conseguiram nem se mover para frente. Então, a gente isso. está assumindo que a dopamina é um precursor dos demais neurotransmissores. Sim, com certeza absoluta. Ou seja, Junto. ela é o opositor da anedonia. Exato. A baixa dela é a causa da anedonia. Você entendeu? É a falta de energia. Aquela. Então, a gente está assumindo que essa dopamina alterada, a gente assume primeiro que a dopamina é um precursor e que, mediante a esse precursor primário, os mecanismos secundários, que são glutamato, serotonina, GABA, ocitocina, vasopressina, cortisol, etc., Isso. eles entram em disfunção. Exato. É Beleza. isso aí. Então, aí a gente vai ter que encontrar um conjunto de genes. Qual é o gene precursor para que isso aconteça? Ou são vários genes que São. sofreram a mutação? São. São. O Bloom, ele já descreveu bastante alguns genes, principalmente no sistema de recompensa, que é puramente dopaminérgico, certo? E só que tem genes que são dopaminérgicos e ocitoninérgicos ao mesmo tempo, e são periféricos. Existem genes, Até existem porque, neurônios. até porque a dopamina é precursor da noradrenalina, que é um problema de TDAH. Então, a gente está Exato. assumindo que o TDAH e o autismo são co-irmãos. Isso, perfeito. São co-irmãos, são diagnósticos diferentes, porém, pode estar associados como pode estar isolados. E aí a síndrome Z é um terceiro irmão. Só que a síndrome Z, ela é um distúrbio de relação. Você entendeu? É um distúrbio de relação. E aí, aí para dar o nome que você disse, para delimitar uma terceira comorbidade, digamos assim, eu chamei de neurodeterminismo emocional, que são as ONCs. ONCs é a abreviação de 8 neurodisfunções comuns, que são todos os biocomportamentos humanos que se desenvolvem segundo as relações interpessoais familiares, entendeu? E depois eu vou ter, durante a vida, principalmente quando a pessoa entra nesse mundo social que precisa Cara, trabalhar. porque Isso. os animais, eles vivem em grupo, os elefantes eles estão em grupo, os leões estão em grupo, todos os animais da selva estão em grupo. Então, a gente assume que andar em grupo, esse efeito semântico animal da necessidade de interação social, ela é determinante para a vida como um todo. Perfeito. Exatamente. Só que qual que é o problema? Que a síndrome, ela dá esse problema de convivência de grupo. Ela causa um isolamento social. Você entendeu? Então, a síndrome, de forma resumida, é uma epigenética da falta de atenção. Acabou. É uma epigenética da falta de atenção. São consequências da falta de atenção e tudo que envolve, porque a falta de atenção, a atenção, ela é determinante para a sobrevivência. Perfeito. E a atenção emocional. E aí uma coisa interessantíssima, que a atenção emocional ela está ligada diretamente com a atenção cognitiva de compreensão. É aí que você começa a falar de inteligência cognitiva. Aí Então, agora é o mas outro lado. aí a gente entra com outra questão. O sistema mesolímbico, a formação fetal, ela começa pela emoção. Isso é fato. Isso. A gente coloca como
fator determinante da vida é a interação, praticamente. Exato, que é Porque a as disfunções que eu te falei. E a interação e a reprodução. Sim, o cortisol, a melatonina, a ocitocina e o vasopressina são as disfunções hormonais dessas interações, entendeu? E aí eu vou ter os comportamentos hostis. Ou seja, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela está burlando um código genético determinado de interação social, porque o nosso instinto de priori é a sobrevivência, de posteriori é a reprodução. Se nós burlarmos a reprodução, a gente burla a sobrevivência, a gente burla o instinto, que é o que nos faz ter vida. Então, ao burlar essa interação que tem relação com a reprodução, interação para unir pessoas, para fazer relacionamento, para procriar, a gente está burlando a vida como um todo. Então, a síndrome Z, ela é a vida. Perfeito. E aí ela entra perfeitamente até em outros departamentos, como no Evangelho, no Direitos Humanos. A síndrome Z, são disfunções de leis naturais da fisiologia humana, de neurologia, de genética, epigenética, como você falou,